As preocupações econômicas em relação ao desenvolvimento sustentável têm como foco o aumento do desenvolvimento econômico sem que o meio ambiente seja prejudicado. O maior desafio encontrado é fazer a economia e a sustentabilidade andarem juntos. Diversos autores já falaram sobre o assunto, alguns de maneira mais positiva, como o pensador Adam Smith, que considerou em sua obra os recursos naturais como importantes pré-requisitos no processo de desenvolvimento, e outros de maneira negativa, como Keynes, que estimulava o desperdício e não se preocupava com o longo prazo, visto que no longo prazo estaremos todos mortos. Mas foi a corrente malthusiana que mais colaborou para o desenvolvimento sustentável. Malthus afirmava que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção cresce em progressão aritmética. O problema então está no baixo abastecimento em relação ao mercado com demanda em grande expansão. Para resolver esse problema, ele sugeriu que o crescimento da população deveria acontecer de acordo com o nível de subsistência, através de um controle das taxas de natalidade, manutenção de ganhos aos níveis de subsistência e auxílio para as classes pobres da população. Claro que sempre há aqueles que discordam, como David Ricardo, que defendia que não seria o crescimento populacional que impediria a expansão econômica, mas sim o progressivo declínio da quantidade e qualidade dos recursos naturais, principalmente de terras agricultáveis. Mas, como sempre, é muito bom pontos que discordam, pois a partir dele surge o equilíbrio. E foi desse equilíbrio que surgiu a corrente que visa avaliar como a escassez dos recursos naturais poderia ocasionar problemas no crescimento econômico. Essa nova corrente estabelece algumas diretrizes que visam minimizar os impactos ambientais influenciados pelo homem. Entre estes estão o controle do crescimento da população, o equilíbrio ou redução do uso per capita dos recursos naturais e desenvolvimento de tecnologias não prejudiciais ao meio ambiente. Além dessas correntes, surgiram também os neoclássicos, que acreditavam que os problemas ambientais são causados pela ausência de definição dos direitos de propriedade sobre os recursos naturais. Ou seja, o problema não é do mercado, mas sim dos agentes. E a solução desses problemas está na base da economia, com a aplicabilidade da chamada microeconomia ambiental. Para isso, deveriam ser definidos direitos claros sobre as propriedades, criando um mercado de compra e venda destes direitos. Impostos, taxas, licenças e cotas de poluição, subsídios, normas e padrões de gerenciamento ambiental. Tudo isso teria como consequência a diminuição dos impactos na natureza antes que se extrapole a fronteira da irreversibilidade e externalidades como faltas nas decisões empresariais. A curva de Kuznets, dentro do pensamento neoclássico, defende que tanto as sociedades mais ricas quanto as mais pobres não são as principais classes responsáveis pelos impactos ambientais. As que mais poluem são aquelas em desenvolvimento. Seguindo uma ideia semelhante, a linha de pensamento pigolviana diz que a poluição ambiental se origina de uma falha no sistema de preços, que não reflete de forma correta os danos causados a terceiros e ao meio ambiente. Com tantos pensadores falando sobre o assunto, logo surgiu a ideia de economia ecológica, no final dos anos 80 nos Estados Unidos, na New School de Boston. Os adeptos dessa ideia se opunham aos modelos de economia neoclássica tradicional, considerando-as insuficientes e buscando integrar a análise de ecossistemas aos sistemas econômicos, o crescimento demográfico e a disponibilidade de recursos. Os objetivos dessa nova economia ecológica eram agregar os estudos das diferentes áreas do conhecimento, englobando a biologia, a física, a química, a administração, dentre outras. Outra corrente que surgiu no passar dos anos foi a ecodesenvolvimentista, mencionada pela primeira vez na Conferência sobre Meio Ambiente de 1972 em Estocolmo. Segundo eles, o desenvolvimento é baseado em 3 pontos: justiça social, prudência ecológica e eficiência econômica. Sachs diz que a qualidade social deve ser medida pela melhoria do bem-estar das populações despossuídas e a qualidade ecológica pela solidariedade com as futuras gerações. Para ele, o problema ambiental decorre do estilo do desenvolvimento. Por exemplo, do avanço das empresas multinacionais nas sociedades menos desenvolvidas, alterando as bases das decisões de consumo, dos lucros em escala mundial, da emissão de poluentes e da crescente utilização do automóvel. E algumas soluções apresentadas por ele incluem revigorar o crescimento, adequar trabalho, recursos e capital às necessidades da sociedade, conservar e ampliar a base dos recursos. Ou seja, a corrente ecodesenvolvimentista tem como fio condutor o correto aproveitamento dos recursos disponíveis na natureza, dando provas de desenvoltura na adaptação ecologicamente prudente e socialmente útil da mesma às necessidades humanas, levando em consideração o retorno econômico, as questões ambientais e sociais na tomada de decisão sobre os processos produtivos e o consumo. Esses pontos têm provocado o aparecimento de novas regras e leis e um novo comportamento de consumo, exigindo uma nova postura sobre a gestão das empresas.